Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Entende o que Ouve. Hoje eu vou te trazer algumas dicas de como pregar. Talvez você chegou nesse vídeo com dúvidas, porque talvez você esteja iniciando. E as dicas que eu trago hoje não são dicas que eu com experiência fui formando, mas de cursos pagos também que eu fiz, que me ajudaram, abriram a minha mente e me fizeram entender todo o processo de como montar um esboço e de como chegar naquele dia tão difícil que até hoje, depois de 15 anos, ainda assim dá um frio na barriga. Então, se prepara, vai lá, pega uma pipoca, coloque os fones e bora ver essas dicas. A primeira dica, e é muito importante ela, é que sempre leia a Bíblia. Nunca leia a Bíblia somente quando for pregar. Existem pessoas que ela não tem intimidade com a palavra de Deus. Ela não lê a Bíblia, ela não tem um devocional. Ela somente vai à Bíblia quando lhe é ofertada a oportunidade de pregar ou de uma saudação. Muitas vezes eu vejo as pessoas procurando no púlpito em algum lugar ou no culto mesmo, que sabe que talvez tenha uma oportunidade, alguma palavra. Está errado. Tenha uma vida devocional diante de Deus com a leitura bíblica, porque é assim que nasce a mensagem. Eu lembro de certa vez estar lendo o livro de Mateus, fazendo a minha leitura diária de 10 capítulos, e eu tava lendo, se eu não me engano, ali Mateus 10 e até Mateus 20, e no meio dessa leitura, meu coração parou ali em Mateus 15, e eu continuei Mateus 16, 17, só que eu não conseguia mais prestar atenção. A minha mente, meu coração estava voltado para o último capítulo que eu tinha lido. Então eu voltei, parei a minha leitura do dia e fui me debruçar ali naquele capítulo que qual meu coração estava ardendo. E ali Deus falou grandemente comigo. Eu já tinha lido aquelas passagens muitas vezes, passado por elas muitas vezes, mas naquela noite Deus decidiu falar comigo. Então, uma mensagem, ela nasce da sua leitura devocional. Uma mensagem, ela nasce do seu cotidiano. Uma mensagem, ela nasce de provações, de situações que Deus coloca você. Muitas vezes de um louvor, uma mensagem nasce. São situações totalmente diferentes, mas sempre permaneça lendo a palavra de Deus, porque Deus sempre vai soprar no seu coração aquilo que Ele quer falar com a igreja. Uma palavra também nasce de uma necessidade da igreja. Muitas vezes um pastor ou um líder, ele percebe que um grupo está com uma necessidade, precisa resolver algo, então ele prepara uma mensagem para resolver uma situação da igreja ou uma situação do grupo. Mas muitas das vezes Deus fala conosco na leitura bíblica da palavra. Então a primeira dica é: sempre leia a Bíblia. E nunca leia a Bíblia somente para pregar. Tenha uma vida de oração, de consagração e de jejum. E se você quer pregar a palavra de Deus, se você quer levar o pão até as outras pessoas, você precisa buscar na fonte. E a fonte é Deus. E essa fonte vem através de oração, consagração, jejum e intimidade com Deus. Você precisa conhecer Deus para que você possa conhecer o que Ele quer transmitir para a igreja. Então, a partir do momento em que você ora, jejua, se consagra, você fica mais sensível à voz de Deus. Olha o que diz em Mateus, capítulo 7, do versículo 28 ao 29. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então você percebe que Jesus pregava como que tendo autoridade, e a multidão percebia que ele tinha algo que os outros que estavam ali, os fariseus, os escribas, não tinham autoridade. A partir do momento que você começa a orar, se consagrar, jejuar, você recebe autoridade para pregar. E é muito visível isso. Quando você escuta as pessoas pregando, você percebe se ela tem ou não autoridade de Deus. Olha o que John Wesley disse: ponha fogo no seu sermão,
ou ponha o seu sermão no fogo. Viva intensamente em oração, para que quando você pregue, a igreja possa realmente sentir a presença de Deus, que a igreja possa realmente sentir essa autoridade fluindo de você. Entenda, as pessoas querem pregar 1 hora e orar 5, mas devemos ter uma vida mais ativa de oração, porque ela é a base para a nossa pregação. Então a segunda dica é: tenha uma vida de oração, consagração e jejum, e coloque fogo no seu sermão. A próxima dica é: viva o que você prega. Quando estamos lendo, desenvolvendo uma mensagem, Deus também está falando conosco. E precisamos entender que precisamos viver aquilo. Como eu quero que aquela mensagem transforme a vida de alguém se ela não me transformou, se ela não mudou a minha maneira de viver, de pensar fora do altar, no cotidiano? Então, se Deus te deu uma mensagem e ela fala muito com você, ao ponto que você olha pra ela e você sabe que você não consiga viver, Deus está querendo falar com você. Então, coloque a sua vida diante dessa mensagem e vá melhorando até o ponto que você olhe para a sua vida e veja coerência para subir ao altar e para pregar. Eu estava esse tempo atrás desenvolvendo uma mensagem sobre a humildade cristã, sobre o serviço na casa de Deus. E Deus me colocou em uma situação relacionada a essa mensagem. E eu tive que viver para que quando eu subisse no altar, a minha vida fosse coerente com aquilo que eu estava ministrando. Então, quando você for subir ao altar para pregar, você precisa fazer uma leitura do seu coração. E essa mensagem, ela precisa ser uma régua na sua vida para te medir e para te colocar um prumo, para que você seja coerente quando abrir a boca para pregar, porque também aí vem a autoridade de Deus. A próxima dica é: não tente impressionar as outras pessoas. As pessoas, elas caem muito na situação de, às vezes, ter alguém que tem um conhecimento muito elevado atrás de você, ou porque ela quer impressionar mesmo para inflar o seu próprio ego, e elas caem numa armadilha. Elas acabam não sendo elas e elas acabam não conseguindo comunicar muito bem com o público, porque querem falar palavras difíceis, querem falar de maneira muito teológica, com muitos termos teológicos, e as pessoas comuns não entendem. Então, não queira impressionar ninguém enquanto prega. Se você quer impressionar uma pessoa, impressione Deus. E se você vai impressionar Deus, então você vai falar aquilo que Deus quer falar com a igreja. Entenda que muitas das vezes, quando você falar aquilo que Deus quer, você vai fechar portas. As pessoas não vão gostar muitas vezes do seu sermão, porque pode ser duro. Pode ser aquele sermão que a pessoa te abraça sem te abraçar. Ela te aperta estando longe. Então, não se preocupe em impressionar A ou B. Não se preocupe se o último pregador do último culto fez o fogo descer, trouxe uma palavra de revelação impressionante. Pregue na sua simplicidade, do seu jeito, da sua maneira. E assim Deus vai te usar do seu jeitinho. Então não se preocupe em ser melhor que alguém. Se preocupe em passar a mensagem de Deus para a igreja. Essas dicas que eu vou te dar agora são umas dicas para você não praticar. São erros comuns que estamos acostumados a ver nos cultos. São pregadores que chegam atrasados ou que chegam na hora da mensagem, não participam do culto, não chegam muitas vezes na hora da oração, na hora do louvor, para poder sentir a igreja. Porque muitas das vezes, isso já aconteceu comigo, eu estava com um sermão pronto e no meio do culto eu senti que Deus queria falar algo diferente daquilo que eu já tinha até orado, buscado. Mas no momento ele revelou a vontade dele. Então, não chegue atrasado. Outro erro que você também tem que evitar é o tempo. Respeite o tempo do sermão. Se o pastor te deu 30 minutos,
são 30 minutos, 1 hora, é 1 hora. Tem as suas exceções? Tem as suas exceções. É quando de maneira muito clara, e muito clara mesmo, existe uma manifestação poderosa de Deus naquele momento. E aí, vai até onde Deus mandar. Mas caso essa exceção, que ela é muito clara, não esteja visível, se é meia hora, é meia hora. E se é 1 hora, é 1 hora. Um outro erro que você pode cometer daqui a alguns anos é se sentir confiante. É sentir que você sabe demais e você acaba rejeitando a presença do Espírito Santo por confiar no seu intelecto, no seu conhecimento. Não pratique tais erros. Então essa dica é para você não praticar. Essa dica que eu vou te passar agora, ela me fez crescer e amadurecer muito. Que é toda vez que eu vou pregar, a minha esposa, ela sempre me acompanha. Raras exceções que ela não me vê pregar. E eu sempre peço para ela prestar atenção em tudo que eu estou falando. Porque eu tive muitas falas erradas, erros de português. Eu falava problema, não problema. Eu falava Senhor, não Senhor. E ela foi ouvindo eu ministrar. E ela foi me corrigindo. Então toda vez que eu desço do altar, estou no carro, estou voltando, eu pergunto: como foi a mensagem? E eu não quero ouvir elogios. Eu não quero que ela enche o meu ego. Eu quero que ela me corrija para que eu possa me alinhar. Por exemplo, eu estou gravando este vídeo. Daqui a pouco eu vou editar este vídeo. E eu vou ver os erros deste vídeo. E no próximo vídeo eu vou evitar os erros desse vídeo. Então assim eu vou me aprimorando. E se você tiver alguém que te apoia, é sensacional. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu dei aula na escola bíblica dominical, na sala dos adultos, e tem um irmão ali que ele é uma bênção. Ele é sincero, construtivo, ele quer te ajudar, sinceramente. Eu dei a primeira aula, eu sentei do lado dele e ele tem essa liberdade comigo. Ele falou: Jaziel, eu te dou 8 pela aula. Assim, eu tomei um susto. Ele falou: ó, você fez isso, você deixou de fazer isso. Na próxima aula eu já melhorei. Sentei do lado dele, ele falou 9. Eu falei: por quê? Porque você deixou de fazer isso. E assim eu fui melhorando nas minhas aulas na escola bíblica dominical, até que um dia ele falou: hoje eu te dou 10. E eu tô aprendendo muito com você. E isso é muito bom. Eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso entender que eu nunca serei perfeito e que sempre terei que me aperfeiçoar. Eu posso ter 80 anos, eu vou ter que ter um coração ensinável. Pessoas sérias, corretas e que querem realmente o meu bem, me instruindo em tudo. Então, essa dica ela é muito valiosa e ela vai te fazer crescer, que é sempre ter alguém ali te orientando. Não é que você precisa ter alguém que conheça sobre pregar, mas muitas das vezes é alguém que olhe para você e fala: ó, tal ilustração não caiu tão bem, tal versículo ali não encaixou tão legal, você não conseguiu passar a ideia a qual você queria mostrar para a igreja. Então, ter esses tipos de pessoas vai te ajudar muito. Eu sempre termino de gravar o vídeo, eu mando para minha família e eu sempre pergunto o que vocês acharam. Então, tenha um coração ensinável. Agora não é bem uma dica, é mais uma indicação para você. Tem um material muito bom. Ó, é uma coletânea que diz assim: a melhor e mais completa coleção de homilética, de Gilton Moraes. O primeiro livro é Da Pesquisa ao Púlpito. O segundo livro é Do Púlpito ao Ouvinte. E o terceiro é Do Ouvinte à Prática. Ele vem num box assim, tá vendo? Meu xodó. São 3 livros de homilética que valem muito a pena o investimento se você quer realmente
pregar com mais excelência, se você quer se aprimorar na pregação. Eu tenho muitos outros livros que eu poderia indicar, mas para início eu acho esse aqui essencial. Então vale aí a indicação da compra desse livro. Você vai encontrar esses livros na Livraria Cristã e na Amazon. São 2 lugares que tem um preço assim para mim excelente. Você pode fazer a pesquisa, chega na sua casa e vai te abençoar muito. A última dica, mas não menos importante, é entender quem é o centro da sua mensagem. Cristo tem que ser o centro da mensagem. A sua pregação precisa apontar Cristo. Seja ela qual tema for, Cristo é o centro. Olha o que diz a Bíblia em João 5:39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A palavra de Deus de Gênesis Apocalipse fala de Jesus Cristo. Então a sua mensagem precisa apontar para Cristo. O que temos visto hoje são mensagens que querem nos consolar, querem nos colocar no centro do coração de Deus, mas Cristo é o centro. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que esse vídeo tenha edificado a sua vida e que você vai se dedicar a isto que é maravilhoso, que é pregar as boas novas de Cristo, que é instruir a igreja, que é doutrinar a igreja. Comece com a sua simplicidade e nunca saia dela. Vou te dizer uma coisa, vai se passar 15 anos, 20 anos, 30 anos, você sempre terá um medo de subir ao púlpito. Você sempre sentirá esse frio na barriga. Nunca vai deixar você, mas não tenha medo. Siga em frente, confia que Deus te chamou para esta obra e até o próximo Entendes o que Ouve.